territorial. E essa questão ela é recorrente em vários concursos que tenham essa temática aí cobrada no edital, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essas questões e amanhã a gente fecha falando sobre o patrimônio comum da humanidade, os locais de patrimônio comum da humanidade. Então, para que a gente possa introduzir a nossa matéria dentro dessa temática, eu quero fazer aí, rememorar com vocês uma das primeiras aulas que vocês tiveram lá, eu acho que no primeiro ou no segundo período, que foi Teoria Geral do Estado, né? Então, lá em Teoria Geral do Estado, eles estudaram os elementos que compõem um Estado. Lembram lá dos 3 elementos essenciais que compõem o Estado? Então, vamos rememorar isso aí. Mara, lembra desses 3 elementos que compõem o Estado? Sim. Então, vamos lá. Isso, exatamente, exatamente. Então, eu só posso considerar, e quando eu digo eu só posso considerar, a gente vai remeter, e a gente também, claro, vai centralizar a nossa ideia dentro de um ordenamento internacional. Então, quando eu falo, a gente só pode, eu estou falando das organizações das Nações Unidas. Então, quando eu penso nas Nações Unidas, no reconhecimento de um Estado, e aí um Estado ele só pode ser reconhecido como tal se ele tiver esses 3 elementos. Então, os 3 elementos que compõem um Estado, povo, território, soberania, ou governo soberano, e para alguns doutrinadores, também eu tenho lá a população. Então, dentro desse aspecto, eu tenho esses elementos que são imprescindíveis para que eu tenha o reconhecimento de um Estado. Então, a exemplo disso, que há anos, né, a gente vem falando sobre isso, que há anos a gente vem colocando essas questões aí, é justamente para a gente entender que os elementos que constituem o Estado, eles são elementos que fazem parte desse Estado. Então, quando a gente fala do povo, eu tenho esse povo como característica de nacionalidade. Se eu falo do território, eu tenho a característica de limite. E se eu falo de soberania ou governo soberano, eu tenho a característica o quê? De ordenamento. Eu tenho a característica de até onde esse governo soberano ele tem o poder. Ele pode aplicar o seu poder estatal. Então, é importante, quando a gente lembra, por exemplo, quando a gente fala sobre as questões pertinentes ao reconhecimento do território, o exemplo do caso da Palestina. Porque o reconhecimento da Palestina como Estado está pertinente justamente à falta de um elemento essencial, que é o território. Então, por mais que eu tenha povo, por mais que eu tenha soberania, se eu não tiver território, eu não consigo ter Estado. Se eu tiver território, mas não tiver povo e nem tiver soberania, eu não consigo ter Estado. E isso é imprescindível, os 3 elementos. Não adianta eu ter um ou não adianta só ter 2. É imprescindível que eu tenha esses 3 elementos para que esses 3 elementos caracterizem aquele determinado local como um Estado. E esse reconhecimento é importante dentro da seara internacional, porque isso atesta, certifica que aquele é um Estado. E esse Estado... grande nó do Estado Islâmico, né? Isso. E esse Estado é um Estado que pode ter aí a perspectiva de participação em convenções, em tratados, em acordos, protocolos, ou seja, ele pode ter aí a participação, significa dizer, então, que ele pode ser um ator internacional, que ele pode ser considerado um sujeito de direito. Portanto, um sujeito de direito com deveres, com obrigações e com direitos dentro da temática internacional.
Então, é importante que eu reconheça aquele determinado local como Estado, porque a partir daí, ele, sendo um Estado, ele tem reconhecimento perante as nações e ele vira um sujeito de direito. Mal comparando, é como se a gente chegasse aí à maioridade e assim adquirisse direitos e obrigações e a participação na vida civil. Então, o Estado ele só consegue ter participação no mundo internacional se ele é reconhecido como Estado. Se ele não é reconhecido como Estado, ele não pode ter essas participações, ele não pode ser considerado um sujeito de direito, tá? E aí, dentro dessa perspectiva, agora a gente vem para a nossa temática, tá? Que é a questão do mar territorial. Quando a gente fala de mar territorial, é lembrar de um desses elementos que a gente acabou de falar, que é a soberania. E a soberania, ela me estabelece os limites que esse governo pode aí trabalhar, que esse governo tem o poder, que esse governo tem o limite de administrar. Então, é bem simples de eu pensar. Na minha casa, mando eu. Na casa do Alex, manda ele. Na casa da Mara, quem manda é ela. Então, tem um limite. O meu vizinho não pode mandar na minha casa, porque há um limite físico estabelecido. A mesma coisa é quando a gente fala dos limites soberanos. Então, quando eu penso no limite de atuação da soberania de cada Estado, eu não posso restringir somente as fronteiras. E aí, quando eu digo fronteira, não somente fronteira terrestre. Então, eu tenho que pensar que o limite de um Estado, ele é estabelecido pela fronteira terrestre, ele é estabelecido pelo mar, ele é estabelecido pelo ar, ele é estabelecido pelo subsolo, ele é estabelecido pelas zonas lacustres, ou seja, pelos rios. Então, quando eu penso nos limites de atuação do poder, eu tenho que pensar que o meu Estado, ele tem limites de atuação. Então, se eu chego na minha fronteira entre o Brasil e o Paraguai, peraí, um pé está aqui, o outro pé está lá na ponte, que já é o Paraguai, eu não posso ter atuação soberana. Por quê? Porque eu já estou adentrando o limite de outro país. Então, dentro desse aspecto, a gente tem que pensar que os limites também são estabelecidos pelo mar, pelo ar, pelo subsolo, pelas zonas lacustres, por todos esses limites, tá? E aí, pensando nessa questão de limite, eu queria chamar a atenção agora para uma questão muito recorrente que cai em concurso, que é justamente o limite do mar territorial. Então, nós temos o mar territorial, nós temos a zona contígua, nós temos a zona econômica exclusiva e nós temos as chamadas plataformas continentais, tá? Esses locais são locais que são observados como locais de exercício, ora de soberania, ora esses locais de exercício de atividade econômica. Então, a gente vai estabelecer aqui aonde fica o exercício soberano, aonde fica o exercício de atividade econômica. Então, vamos pensar o seguinte, para que a gente estabeleça esse princípio, a gente tem que pensar numa convenção, que é a chamada Convenção de Montego Bay, ou Convenção de Montego Bay, que é uma convenção onde nós temos mais de 120 países que compõem as Nações Unidas ratificando essa convenção, onde essa convenção, ela é uma convenção... Deixa eu fechar o microfone aqui, peraí, gente. Ela é uma convenção que ela estabelece esse direito de soberania, ou seja, até onde vai o seu limite de mar territorial dentro do aspecto da soberania. Então, doutores, isso, né, não começou
de hoje. Isso começou desde a Convenção de Montego Bay. Então, nós tivemos um decreto, tá? E aí, o decreto do Brasil é de 90, a Convenção ela é de 82, que estabeleceu esse limite. E esse limite é um limite via de regra, que todos os países, eles estão obrigados a observar. Então, quando eu falo do limite de mar territorial, é o limite de soberania no mar. Até onde vai o limite de soberania no mar. E quando a gente fala desse limite de soberania, a gente só tem que ficar atento a uma coisa importante. Nem todo estado lato sensu aí, que eu falo, né? No caso do Brasil, nem todo estado tem o mesmo limite de mar territorial. Há estados que possuem limites menores porque tem um limite territorial de mar pequeno, tem uma costa litorânea pequena. O Brasil tem uma costa litorânea enorme. A plataforma continental do Brasil, ela é enorme. A plataforma continental do Brasil, ela tem aproximadamente dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O tamanho da nossa plataforma continental. Então, o Brasil, por si só, já é um país que constitui um limite de mar territorial, né? E aí, não vou falar do limite em si, que é um limite para todo mundo, mas constitui uma costa litorânea muito grande. Mas isso não muda o limite que a gente pode estabelecer soberania. E é isso que a gente vai falar agora. Então, doutores, toda vez que vocês lerem alguma questão ou vocês vislumbrarem algum concurso, questões que vão estabelecer qual é o limite de mar territorial, não pestanejem. 12 milhas marítimas. Então, fiquem sempre com esse número na cabeça. 12 milhas marítimas é internacionalmente o limite de soberania para um mar territorial de cada estado. Professora, tem outros limites? Sim, eu vou falar com vocês, como a zona contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental, que perfazem um total de 200 milhas marítimas. Mas não significa dizer que você tem uma zona contígua, por exemplo, de 24 milhas marítimas, você tem total soberania. Não. Você tem aproveitamento da zona, você tem aproveitamento econômico, mas você não tem soberania sobre esses limites. Então, regra, qual é o limite de mar territorial? Ou seja, até onde vai a soberania de um estado, de acordo com a Convenção de Montego Bay, até onde vai a soberania de um estado no que tange ao mar? 12 milhas marítimas. Quanto mais ou menos vale uma milha marítima? Calculem aí mais ou menos 1.800 e poucos quilômetros de milhas náuticas, tá? E aí você calcula essas milhas marítimas nessa extensão. Então, regra estabelecida internacionalmente. Vale para o Brasil, vale para a Argentina, vale para todos os países que compõem as Nações Unidas, 12 milhas marítimas, que é a soberania. Essa soberania significa dizer o exercício total do Estado sobre essas águas. Essas águas que têm esse limite de exercício significa dizer que se, exemplo, um submarino ou qualquer tipo de embarcação que invada as minhas águas,
E aí, essas águas, dentro das 12 milhas marítimas, se essa embarcação não estiver dentro do que a gente chama de passagem inocente, que tem o binômio de ser contínuo e rápido, se essa embarcação não passa sobre as minhas águas, sobre a égide da passagem inocente, se essa embarcação, ela não resulta de nenhum tipo de aviso, significa dizer, assim como o estabelecimento do limite de aéreo, eu posso aí, uma vez que essa embarcação não se identifique, eu posso ter aí essa embarcação, tá, interrompida de alguma forma. Inclusive, a gente tem convenções internacionais que falam até sobre a questão, por exemplo, quando se fala de espaço aéreo, de você, uma vez tendo estabelecido vários avisos para que essa aeronave não ultrapasse o limite de mar aéreo, você poder alvejar essa aeronave. Da mesma forma, a gente faz a analogia com as questões pertinentes ao limite de mar territorial. Porém, se eu ultrapasso as 12 milhas, eu não exerço mais soberania, que é a chamada zona contígua, que vai até 24 milhas. Eu não exerço mais soberania. Ultrapassei 12, não exerço soberania. Porém, exerço, como Estado, posso exercer o aproveitamento econômico, tá? Inclusive das plataformas continentais. E o que seria essas plataformas continentais? Quando a gente fala de plataforma continental, não estou falando da plataforma da Petrobras, tá? Eu estou falando de uma plataforma natural. Ou seja, vamos aqui pensar no seguinte, há uma coisa no direito internacional, por isso que o aluno de direito, ele não pode ficar restrito, né? Infelizmente, a gente não tem como só estudar o direito. A gente tem que estudar um pouquinho de cada para poder entender as coisas. Então, vamos pensar o seguinte, doutores, vamos imaginar, para a gente entender a questão da plataforma continental, que vocês estejam, e alguém já se deparou com isso, se não a maioria, você adentra, você está numa praia, você começa a adentrar o mar, você está lá entrando no mar. Algumas praias, você anda, e a profundidade continua a mesma. Já outras, você anda um pouco e a profundidade, o declive é muito grande. Quando eu entro nesse declive, nessa profundidade, então, digamos que, vamos lá, exemplo. Vamos imaginar que esse grampeador aqui é a minha areia, tá? Então, aqui eu tenho o começo da costa. Esse paginador aqui é o começo da água. Então, eu tenho a areia e eu tenho uma distância da areia, que está representada aqui pelo grampeador, e esse paginador é o começo da minha água. Essa extensão da areia até a água, eu vou andando. E o que acontece? Aqui, na água, eu tenho um limite, e esse limite, conforme vai aprofundando, ou seja, vai chegando à extensão, ele vai tendo um declive, ele vai declinando. Esse declínio lá embaixo, então eu tenho aqui o começo da água, estou entrando na água, e aqui embaixo eu tenho, vamos supor que a minha lapiseira seja o solo, eu tenho o solo. Essa diferença aqui entre o leito da água e o meu solo, que é onde tem os recursos marinhos, essa diferença aqui entre o leito da água e o solo deste mar se chama o quê? Talude continental.
é esse declive que depende muito de cada plataforma continental. É nesse solo aqui, no solo do mar, que eu vou fazer o aproveitamento, que eu boto dutos, que eu faço extração de recursos marinhos. É justamente aqui no solo. E é isso que eu estou falando para vocês. Em grande maioria, essas plataformas de diversos estados não ultrapassam as 200 milhas marítimas. Mas no nosso caso, no Brasil, foi feito um estudo, né, com técnicos da área, e a nossa plataforma continental, ela tem, na sua totalidade, 900 e pouco. E aí, ela tem de tamanho, de extensão, os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para vocês terem a ideia de extensão da nossa plataforma continental. E aí, o que acontece com estados como o nosso? Você entra com um pedido junto ao órgão das Nações Unidas, competente para essas questões marítimas, e você entra com um pedido para que você utilize economicamente esses recursos que são naturalmente de extensão da sua plataforma. E aí, esse estudo, é claro, né, gente, é um estudo técnico, onde eu tenho profissionais da área que vão aí certificar a extensão natural da minha plataforma, para que eu possa, Estado, mediante esse estudo e essa autorização, de ter não soberania, mas de ter a possibilidade de se utilizar desses recursos economicamente falando, tá? Então, tudo isso é importante a gente entender, porque a gente tem uma convenção internacional que é seguida pelos países que compõem as Nações Unidas, inclusive o Brasil. E aí o Brasil não está fora dessa regra. Por isso que é importante a gente entender a questão lá do princípio da territorialidade, da extraterritorialidade, por exemplo, quando vocês estudam direito penal, para a questão do crime, aonde que vai ser julgado o crime. Então, quando eu falo, exemplo, alto mar, todo mundo já ouviu essa expressão que a gente vai falar amanhã. O alto mar é um local que não é de ninguém, é considerado o local, né, de patrimônio comum, assim como o espaço geoestacionário, assim como a Antártida. São locais que são de uso comum, e quando eu falo uso comum de toda a humanidade, dos estados. Então, exemplo, o espaço geoestacionário não tem dono. Os Estados Unidos não é dono, a Rússia não é dono, o Japão, a Coreia, o Brasil. O que há são tratados internacionais e convenções que vão aí tratar dos satélites que podem ser emitidos com autorização. Então, a gente tem que pensar que esses locais são locais que são considerados locais de uso internacional. Quando eu falo do alto mar, exemplo, se eu pegar uma embarcação que não esteja arvorando a bandeira daquele estado, portanto, não é uma embarcação pública, e essa embarcação tiver o cometimento de um crime em alto mar, eu não tenho exercício de jurisdição do Estado, de um determinado Estado. Por quê? Porque nesse local de alto mar não há limite de soberania, portanto, não há jurisdição, a não ser que eu fale de uma embarcação que tenha aí arvorando uma bandeira, portanto, seja identificada uma embarcação pública. Então, olha a importância da gente entender essas questões de limite de soberania. Tá bom? Vamos colocar algumas coisas aí para a gente consignar
nas nossas anotações. Então, hoje, o título é Mar Territorial, Zona Contígua e Zona Econômica Exclusiva. Vou repetir. Mar Territorial, Zona Contígua e Zona Econômica Exclusiva. Ok? Então, eu vou dar um conceito rapidinho sobre cada um desses locais e a nossa regra, que é importantíssimo, tá? Professora, o que eu tenho que saber, ou melhor, decorar mesmo? São as 12 milhas marítimas. São as 12 milhas que são referentes ao exercício da soberania no mar territorial, tá bom? Então, isso é condição sine qua non para qualquer prova. Então, vamos colocar o seguinte. O mar territorial compreende o mar territorial, ou seja, né, o mar relacionado a esse território, o mar territorial compreende o mar territorial compreende uma faixa de 12 milhas de largura, uma faixa de 12 milhas de largura a contar da linha de baixa mar, a contar da linha de baixa mar, do litoral, a contar da linha de baixa mar do litoral, continental e insular. Continental e insular. Olha, sublinhe o que eu vou falar agora. Ponto continuativo. Sublinhe que é importante, tá? Nessa região, o estado exerce sua soberania plena. Nessa região, o Estado exerce sua soberania plena. Sublinha isso aí, destaca, coloca a luzinha, porque é isso que a gente tem que saber, é isso que é o mais importante que cai, geralmente, em prova, tá? Pode até cair sobre plataforma, sobre zona econômica exclusiva, mas é difícil. Se vocês forem olhar a prova da OAB, se vocês forem olhar essas questões aí, o que vocês mais vão ver é a questão do limite do mar territorial, tá? E aí, geralmente, o que o examinador faz? Exemplo, a questão. O exercício do limite de soberania do mar territorial é, 2 pontos, 12 milhas, 24, 200, ou seja, você confunde, porque 24 está na zona contígua, na zona econômica exclusiva. Aí você confunde, aí você vai lá e bota 24. Não é 24, são 12 milhas, tá bom? Então, é isso aí que vocês têm que, se não entender, decorar, tá? Lembra de uma dúzia de banana, 12, tá bom? Então, voltou isso aí, ponto continuativo. Neste sentido, o exercício da soberania do Estado, é total.
é total. Bota um parágrafo agora. Já na zona contígua, compreende uma faixa de 12 a 24 milhas marítimas. 12 a 24 milhas marítimas. Contadas a partir das linhas de base, contadas a partir das linhas de base, que servem para medir a largura do mar territorial, Agora, olha só, sublinha o que eu vou falar que é importante com relação à zona contígua. Coloca o seguinte, essa região, sublinha a partir de agora, essa região não integra o território. Esta região não integra o território. Esta região não integra o território. Mas o Estado tem a possibilidade, de exercer seu poder, de polícia, exercer seu poder de polícia, de modo a garantir segurança nacional, prevenir entrada clandestina, fiscalização e cumprimento de normas alfandegárias. Pode colocar aí também sanitárias, ambientais, normas alfandegárias, sanitárias, ambientais. Ok? Então, ele não tem o exercício total de soberania a partir dessas 12 milhas, mas ele tem o poder de polícia no que diz respeito aí o cumprimento, fiscalização, entrada de pessoas dentro dessa questão clandestina, normas, embarcações que precisam ser fiscalizadas no que diz respeito a questões sanitárias. Então, tudo isso ele tem o poder de polícia, tá?
Agora, vamos colocar a zona econômica exclusiva. Zona econômica exclusiva. Coloca lá no outro parágrafo. Zona econômica exclusiva. Compreende a faixa de terra, a faixa de terra e a coluna d'água, a coluna d'água. A coluna d'água que se estende a priori, de 12 a 200 milhas marítimas. De 12 a 200 milhas marítimas. Coloca uma observação aí. A zona contígua, observação, a zona contígua é parte da zona econômica exclusiva. A zona contígua é parte da zona econômica exclusiva. Vou repetir. A zona contígua é parte da zona econômica exclusiva. E, por fim, vamos colocar aí a plataforma continental. Plataforma continental. Então, plataforma continental, o que é a plataforma continental? Extensão natural do solo, mar adentro. Extensão natural do solo, mar adentro. Até o limite do talude continental. Até o limite do talude continental. O talude continental, doutores, foi quando eu falei para vocês, exemplifiquei. É esse declive que a gente sente, né, de profundidade no solo do mar, né, que a gente conhece como fundo marinho. Todo mundo conhece o solo do mar como fundo marinho. Então, esse declive, essa profundidade, se chama talude continental, tá? Aí, é justamente na plataforma que eu falei para vocês, que a plataforma, a utilização econômica dessa plataforma, ela vai ser de acordo com a extensão natural que essa plataforma tem. É o que eu falei para vocês. Nós, né, Brasil, ele entrou com um pedido junto à Comissão de Plataformas Continentais da ONU para que se estendesse aí além, porque pode ser utilizado até 350 milhas, além dos 200. Só que o Brasil tem além de 350. Ou seja, a gente tem uma plataforma continental natural muito grande. Então, o Brasil entrou aí com esse pedido para que pudesse se utilizar da plataforma continental. Deixa eu ver aqui se eu tenho o valor. Ó, eu tenho o valor aqui. 4,4 milhões de quilômetros que nós temos de plataforma continental. Tem noção? 4,4 milhões, tá, de plataforma continental. É muita coisa, né, gente? E com isso, a gente tem a condição de explorar todos esses recursos aí, tá?
E aí, para fechar a aula de hoje... Hoje tem jogo do Flamengo, gente? Nem sei. Tem? Eu sou uma flamenguista que eu tô, ultimamente, muito relaxa. Para a gente fechar a aula de hoje, vamos lá. Vamos colocar direito de passagem inocente, que é o que eu falei para vocês dentro do limite do mar, tá? Direito de passagem inocente. Coloquem o seguinte, é uma regra internacional, que está no direito costumeiro, e positivada pela Convenção de Montego Bay. BAY, tá? Pela Convenção de Montego Bay. Aí, se vocês quiserem colocar entre parênteses, o Brasil ratificou pelo decreto, quiser anotar o decreto aí, 99.165 de 90. 99.165 de 90, tá? A convenção é de 1982, e o Brasil aí ratificou em 90, tá? E aí vocês coloquem o seguinte, nesta esteira, esta passagem precisa ser de forma contínua e rápida. Sempre lembre desse binômio, tá? De vez em quando, algumas questões de prova que tem a questão da passagem inocente, eles sempre colocam esse binômio aí. Contínua e rápida. A passagem, ela precisa ser contínua e rápida. Sublinha essas duas palavrinhas aí. Contínua e rápida. De acordo com o artigo 18 da Convenção. Ok? Só para a gente fazer um adendo aqui. Se for submarino, esse submarino ele tem que passar, gente, mostrando a bandeira dele, tá? Arvorando a bandeira. Então, ele tem que passar pela linha d'água mostrando a bandeira. Oi, Rafaela. Professora, boa noite. Eu perdi uma parte que a senhora ditou. Qual foi? Direito de passagem inocente. Isso. É uma regra internacional que está no direito costumeiro. Daí eu perdi. Isso. Aí você coloca o seguinte. Está no direito costumeiro e é positivado pela Convenção de Montego Bay. Positivado pela Convenção de Montego Bay. Perfeito, até aí foi. Isso, aí você coloca entre parênteses o número do decreto. Conseguiu pegar o número do decreto? 99.165 de 90. 99.165 de 90. É o decreto que ratificou no Brasil a Convenção de Montego Bay. Conseguiu, Rafael? Sim, professora, consegui. Obrigada. Você colocou que a passagem tem que ser contínua e rápida? Isso, coloquei. Perfeito. Coloquei. Perfeito. Obrigada. Nada. Meus queridos, então, amanhã a gente vai falar sobre patrimônio comum da humanidade, os locais que são considerados internacionalmente patrimônio comum da humanidade, tá bom? E
na próxima semana nós não teremos nenhuma aula online, porque será a nossa semana jurídica, ok? Então, até amanhã, na nossa aula aí de Direito Internacional, falando sobre esses locais de patrimônio comum. Professora, posso falar com a senhora rapidinho sobre o TCC? Pode. A senhora falou que só ia aceitar ele impresso, né? Levasse lá em papel. Só que o meu já está pronto. Eu queria que a senhora desse uma olhada antes de eu imprimir tudo. Posso mandar por e-mail? Não tem como. Sabe que pode acontecer do e-mail, eu esquecer, não conseguir dar tempo. Por isso que eu falo que eu prefiro que leve lá na faculdade impresso. Se você não conseguir levar impresso, pelo menos leva para mim, para eu ver na hora lá, ou num pendrive, eu boto no meu computador lá na sala, tá? Tá, tá bom, então. Tá? O meu medo era só de... Segunda-feira eu tô lá na faculdade de 11 até as 17, tá? Tá bom, obrigada. Wilmer, boa noite. Oi. Eu encerrei meu TCC. Hoje enviei para o Zé Carlos o último veredito e me devolver para encadernar. Quando ele tiver encadernado e pronto, eu entrego para você na faculdade? Não. Eu coloquei lá no edital que vocês devem entregar, tem um prazo lá no edital, na secretaria, tá? E aí lá vocês assinam. No envelope ou não? Não precisa não. Tem que estar lá com o nomezinho de vocês vão assinar a ata de entrega, lá na secretaria, tá bom? Então tá bom. Meus queridos... Professora, perdão, eu interrompi a senhora novamente. O mínimo de folhas no TCC são quantas? São 30 laudas da parte textual, ou seja, começando da introdução e terminando na conclusão. Tá bom, perfeito. Tá bom? Meus queridos, quem não tiver nenhuma dúvida, pode sair da sala virtual, não tem problema não, tá? Okay, podem ficar tranquilos. Tem alguém que tem mais alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Oi. Pode falar. Não entendi. A gente entrega o quê? Não entendi. O que tem? Sim. Não. Vocês vão entregar, tá lá no edital. Vocês vão entregar o TCC impresso e com uma cópia somente da página referente à contracapa, onde tem o nomezinho de vocês, o orientador. Uma cópia somente da contracapa, dessa folha que vai estar, né, dentro do TCC, que vai estar lá em aberto, lá, sem grampear, lá no TCC. Você vai pegar essa folhinha e vai botar ali dentro. Só isso. Quando você for entregar impresso, porque vocês têm que entregar impresso, porque impresso vai para a banca. Quando chegar no dia da apresentação de vocês, essa cópia que vocês entregaram na secretaria é a mesma cópia que os professores da banca vão estar em mãos, e é nessa cópia, no ato da entrega, que vocês assinam a ata de entrega, entendeu? O pendrive é para depois. Depois a gente vai marcar, porque vocês vão para o 10º. No outro semestre a gente marca para vocês levarem para a biblioteca, para fazer parte do banco de dados de monografia da biblioteca. E é outra coisa, tá? Mais alguém tem alguma dúvida? Oi, professora, sou o Cristiano, tudo bem? Boa noite. Cristiano, boa noite. Então, professora, essa versão que a gente vai entregar na secretaria, que tem prazo até, eu acho que 3/6, ela tem que ser a versão final, né? Porque assim, ela tem que ser a versão final, né? Porque assim, o meu medo final. A única coisa que pode ser alterada são as chamadas erratas. O que são erratas? Você tem que, exemplo, você entregou a versão final, entregou lá na secretaria. Só que depois, isso acontece. Isso aconteceu comigo na minha dissertação de mestrado, isso aconteceu.
Quando eu fui ver, com mais calma, eu vi que tinham 3 palavras digitadas de forma errada. Exemplo, o nome, a digitação estava digitacão. Então, o que eu fiz? A errata você coloca errata, então você coloca lá. Exemplo, a palavra é digitação. Você botou digitacão na página 10. Digitacão, leia-se digitação, entendeu? Uhum. Então, a errata, no que diz respeito a essas questões, pode ser feita depois no ato, quando você apresenta a banca. Então, exemplo, a gente chamou seu nome para você fazer a defesa oral. Aí você vem com uma folhinha de errata e me entrega. Eu vou colocar dentro do seu TCC. Mas a parte formal ou estrutural, isso não. Entendi. Então, no caso, o orientador já deve ter, nessa fase, visto. Exatamente. Ok. E se não der tempo? Como assim, vai se não ter der que dar. tempo? Tem Vai que ter que entregar. dar. E como é que você vai para a banca sem o TCC? Não, eu entendo. Porque, assim, a minha preocupação é que tem amigos que eu escuto, vejo no grupo. Se porventura, não foi Cristiano, para a Essa é a gente minha não ter dúvida, preocupação. se porventura você fez o trabalho, estou dando um exemplo que vai valer para todo mundo, você fez o seu trabalho, se o orientador não assinou, não deu tempo de assinar, você vai entregar dentro do prazo a si mesmo. Quando chegar no dia, ou o seu orientador assina ali no ato, ou algum professor em loco, ad hoc, assina. Ótimo. Tá bom, então. Tá bom? O que não pode deixar de forma nenhuma, isso vale para todo mundo, tá? A sua dúvida vale para todo mundo. O que não pode deixar de acontecer é o aluno entregar na secretaria no prazo. Porque se ele não faz a entrega no prazo, ele não pode se submeter à banca. E aí, imagina o transtorno que vai ser. Ele vai ter que fazer mais um semestre. Então, independente do seu orientador não ter assinado, não deu tempo de assinar, não tem problema. Você vai entregar a si mesmo e quando chegar no ato da banca, um professor ad hoc assina se o seu orientador não tiver ali na hora, tá? Tá ótimo. Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo, professor. Obrigado. Nada. Meus queridos, mais alguma dúvida? Professora? Oi. Oi. Professora, tem uma dúvida. Pode falar. Não estou te ouvindo. Professora? Agora estou ouvindo. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu tinha mandado um e-mail, aí estava perguntando sobre questões do TCC para a senhora olhar primeiro antes de eu imprimir. Aí você tinha pedido para eu levar o TCC completo já impresso para você olhar, só que eu acabei com a correria, acabei perdendo o dia. Eu esqueci do dia, eu já tinha feito já tudo, mas eu acabei esquecendo do dia. Aí como que eu faço agora para você olhar antes de eu imprimir? Tem alguma forma? Você pode ir lá na segunda-feira, leva o pendrive, caso você tiver com alguma dificuldade para imprimir, leva o pendrive ou leva um laptop, alguma coisa assim. Só é difícil ficar no celular, porque para mim é muito complicado, tá? Leva num pendrive para eu ver lá no computador da faculdade ou no teu laptop para eu dar uma olhada, tá? Segunda-feira eu tô na faculdade de 11 até as 17 horas. Eu só saio na hora do almoço, só para almoçar. Só que eu não sei se eu consigo chegar até as 5, porque aonde que eu trabalho, eu saio 4h30. Aí eu ainda tenho que pegar uma condução até a faculdade.
Sim, mas a única coisa que eu posso te ajudar, então, é quarta-feira, amanhã, por exemplo, eu chego na faculdade umas 17h30, 5h30, mais ou menos, 6 horas, eu estou na faculdade, porque eu dou aula para o primeiro período presencial a partir de 19h. É eu dar uma olhada rapidinho. É o que eu posso fazer para te ajudar. Tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. E aí, gente? Mais alguém? Podemos finalizar, então? Se porventura surgir alguma dúvida, amanhã eu deixo um espaço de meia hora aí para a gente tirar essas dúvidas, tá bom? Surgir Tá bom, alguma dúvida? professora, obrigada. Boa noite. Se surgir alguma dúvida de TCC, amanhã a gente deixa um espaçozinho para a gente falar sobre isso, tá? Então tá bom, meus queridos. Um beijo grande, fiquem com Deus, bom descanso para todo mundo, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite.